Estrelas de nêutrons são remanescentes de estrelas gigantes que morreram em uma explosão conhecida como supernova. Estrelas comuns mantêm sua forma esférica porque a gravidade da massa gigantesca tenta puxar seu gás para um ponto central, mas é equilibrada pela energia da fusão nuclear em seus núcleos, que exerce uma pressão externa. No final de suas vidas, estrelas que estão entre 4 e 8 vezes a massa do Sol queimam o combustível disponível e suas reações de fusão interna cessam. As camadas externas das estrelas entram rapidamente em colapso, saltando do núcleo e explodindo novamente como uma supernova. Mas o núcleo denso continua em colapso, gerando pressões tão altas que prótons e elétrons se combinam para produzir nêutrons, bem como partículas leves chamadas neutrinos que escapam para o universo distante. O resultado final é uma estrela cuja massa é de 90% de nêutrons, que não pode ser mais comprimida e, portanto, a estrela de nêutrons não pode mais se colapsar. Os astrônomos teorizaram sobre a existência das estrelas de nêutrons na década de 1930, logo após a descoberta do nêutron. Mas não foi até 1967 que os cientistas tinham boas evidências para estrelas de nêutrons. Uma estudante de pós-graduação chamada Jocelyn Bell, da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, notou pulsos estranhos em seu radiotelescópio, chegando tão regularmente que, a princípio, ela pensou que eles poderiam ser um sinal de uma civilização alienígena. Os padrões acabaram não sendo ETs, e sim radiação emitida por estrelas de nêutrons em rápida rotação. A supernova que dá origem a uma estrela de nêutrons transmite uma grande quantidade de energia ao objeto compacto, fazendo com que ele gire em seu eixo entre 0,1 e 60 vezes por segundo e até 700 vezes por segundo. Os formidáveis campos magnéticos produzem colunas de radiação de alta potência, criando o que é conhecido como pulsar. As propriedades das estrelas de nêutrons estão totalmente fora deste mundo. Uma única colher de chá de material de estrelas de nêutrons pesaria 1 bilhão de toneladas. O campo magnético de uma estrela de nêutrons comum pode ser trilhões de vezes mais forte que o da Terra. Mas algumas estrelas de nêutrons têm campos magnéticos ainda mais extremos, 1000 ou mais vezes a estrela de nêutrons média. Isso cria um objeto conhecido como magnetar. Os terremotos na superfície de um magnetar, o equivalente a movimentos crustais na Terra que geram terremotos, pode liberar quantidades tremendas de energia. Em 1/10 de segundo, um magnetar pode produzir mais energia do que o Sol emitiu nos últimos 100 mil anos. Os pesquisadores consideraram o uso de pulsos estáveis de estrelas de nêutrons para auxiliar na navegação de naves espaciais, semelhantes a relógios, assim como os feixes de GPS ajudam a guiar as pessoas na Terra. Um experimento na Estação Espacial Internacional, chamado Sextante, foi capaz de usar o sinal de pulsares para calcular a localização da ISS em até 16 quilômetros. Mas ainda há muito a ser entendido sobre as estrelas de nêutrons. Por exemplo, em 2019, os astrônomos avistaram a estrela de nêutrons mais massiva já vista, com cerca de 2,14 vezes a massa do Sol, compactada em uma esfera provavelmente com cerca de 20 quilômetros de diâmetro. Nesse tamanho, o objeto está no limite em que deveria ter colapsado em um buraco negro. Portanto, os pesquisadores estão examinando-o para entender melhor a física que a mantém.
Os pesquisadores também estão ganhando novas ferramentas para estudar melhor a dinâmica das estrelas de nêutrons. Usando o Observatório de Ondas Gravitacionais com interferômetro a laser, o LIGO, os físicos conseguem observar as ondas gravitacionais emitidas quando duas estrelas de nêutrons se circundam e colidem. Essas poderosas fusões podem ser responsáveis por fabricar muitos dos metais preciosos que temos na Terra, incluindo platina e ouro e elementos radioativos como o urânio. Uma estrela de nêutrons tem um tamanho reduzido, dezenas de quilômetros de diâmetro, e possui uma massa muito maior que o Sol, ou seja, a sua densidade é muito alta. Isso faz das estrelas de nêutrons as menores e mais densas estrelas conhecidas do universo.